Nesse desenho do diencéfalo, vamos começar desenhando o tálamo, fazendo logo em seguida no seu centro a aderência intertalâmica, que liga o tálamo do hemisfério esquerdo com o do direito. Logo após o tálamo, vamos desenhar agora a epífise, que era conhecida antigamente também por glândula pineal. Aqui no desenho eu vou representar ela por uma bolinha. Fechando agora o diencéfalo, aqui na parte da frente fica o quiasma óptico e na parte de baixo fica o corpo mamilar. Agora, aqui nessa ponta, nós vamos desenhar a hipófise, que eu vou representar com outra bolinha. E a estrutura que liga a hipófise com o resto do diencéfalo chama-se infundíbulo, que eu vou representar com um risco. Entre o tálamo e o fórnix, que já faz parte do telencéfalo, existe outra estrutura chamada plexo corióide, que eu vou representar com essas bolinhas. Já esta área aqui na frente recebe o nome de tubo cinério. E por último, passando por baixo do tálamo, desenhamos o sulco intertalâmico, terminando assim o nosso desenho. Bom, agora que nós já aprendemos sobre as estruturas que compõem o córtex sagital do diencéfalo, nós vamos focar nas funções. Para isso, a gente vai fazer 3 divisões. Essa região é o tálamo, aqui o epitálamo, e essas estruturas formam o hipotálamo. A região do tálamo, como vocês podem ver, inclui, além do tálamo, a aderência intertalâmica. A função desempenhada por essa área inclui sensibilidade, motricidade, comportamento emocional, ativação do córtex e desempenha algum papel no mecanismo de vigília ou estado de alerta. A região do epitálamo tem como elemento mais evidente a epífise, antigamente chamada de glândula pineal. Embora seu papel fisiológico ainda não esteja completamente esclarecido, a epífise secreta o hormônio melatonina. A melatonina é considerada promotora do sono e contribui para o ajuste do relógio biológico do corpo. A terceira e última região que nós vamos descrever é do hipotálamo, que conta com a presença de 5 estruturas: o quiasma óptico, corpo mamilar, hipófise, infundíbulo e o tubo cinério. O hipotálamo é responsável pelo controle do sistema nervoso autônomo, regulação da temperatura corporal, regulação do comportamento emocional, regulação do sono e da vigília, regulação da ingestão de alimentos, regulação da ingestão de água, regulação da diurese, regulação do sistema endócrino, geração e regulação de ritmos circadianos. Agora que nós já vimos as estruturas e as suas funções, nós vamos falar mais sobre uma delas, a epífise. Mas antes, eu vou mostrar outra forma que se pode enxergar a epífise, que é pela vista posterior do mesencéfalo, que faz parte do tronco encefálico. Este aqui é um desenho da vista posterior dele, e essas estruturas desenhadas em preto são as estruturas que fazem parte do mesencéfalo, o que vai ser mais aprofundado em outros vídeos. Mas mostrando rapidamente, aqui são os pedúnculos cerebelares superiores. Estes são os pedúnculos cerebrais. Aqui os colículos inferiores e os colículos superiores. A epífise se encontra na parte anterior e superior dos colículos superiores, ou seja, ela fica na frente e em cima deles. Eu vou desenhar ela em vermelho para que vocês consigam visualizar bem. Bom, e agora que nós já vimos a outra forma de visualizar a epífise, nós podemos continuar falando mais sobre ela. O que vai ser falado aqui é baseado neste artigo de revisão Melatonina e a glândula pineal, sendo que o nosso foco será fazer um breve retrospecto histórico sobre o tema. Vamos então para o retrospecto histórico. A epífise neural, ou corpo pineal, ou antigamente chamada de glândula pineal, foi primeiramente descrita
há mais de 2.300 anos por um anatomista da Alexandria, Herófilos, o qual atribuiu à pineal a função de válvula controladora do fluxo de informações através do cérebro. Subsequentemente, um médico grego, Galen, comparou a pineal às glândulas linfáticas. Estes dois conceitos perduraram até o século XVII, quando René Descartes, filósofo francês, designou a pineal como a sede da alma. Para ele, a pineal era a glândula do saber, do conhecer, e transformava a informação recebida em humores que passam por tubos para influenciar as atividades do corpo. Gibson, no entanto, foi de encontro a essa ideia e a descreveu como uma glândula semelhante à pituitária, tendo a função de separar a linfa do sangue. Nos séculos 17 e 18, coerentes com a ideia de Descartes, passaram a correlacionar a pineal e sua calcificação a doenças psiquiátricas e à loucura. Em 1899, Ogle, na Inglaterra, e Otto, na Alemanha, publicaram de forma independente os primeiros relatos de casos de puberdade precoce associados a tumores da pineal, que recebeu então o tributo de glândula supressora da puberdade devido a algum hormônio por ela secretado. Quanto a patologias na pineal, tem sido relatado casos de tumores que podem originar puberdade precoce ou puberdade retardada, dependendo da localização do tumor. Os pinealócitos, quando tumorais, exacerbam a produção de melatonina e assim inibem a puberdade. No caso contrário, sofrem compressão por parte das células intersticiais e diminuem a produção de melatonina, liberando a puberdade mais rapidamente. Em 1918, a epífise foi considerada por um anatomista sueco, Nils, como um órgão fotorreceptor ou um terceiro olho nos anfíbios, com a função de mandar informações para o cérebro. No entanto, no homem, ela era considerada apenas um mero vestígio calcificado. Em 1959, Lerner e Coase isolaram da epífise de um bovino o hormônio melatonina. Nos anos 60, foi descrita a capacidade da epífise de secretar a melatonina em resposta a impulsos nervosos, controlados negativamente pela luz ambiental que atuam sobre a retina. Passando então de uma simples estrutura remanescente e sem significado biológico para um órgão de importante atividade metabólica, um transdutor neuroendócrino, cujo principal hormônio, a melatonina, poderá ter funções importantes em uma variedade de células endócrinas e não endócrinas no organismo. A epífise é composta de células perceptoras, cujo grau de intensidade ainda não sabemos. Sua atividade hormonal é regulada pela iluminação do ambiente e pelo ciclo sazonal, através de um trajeto indireto envolvendo nervos simpáticos. A luz recebida por intermédio dos olhos e do corpo todo influencia a função da pineal e, por isso, regula o ciclo sono-vigília. De maneira simplificada, a melatonina é produzida pela epífise neural durante a noite, para que ocorra o sono, e cessa com o sol para despertar. É interessante saber que o excesso de melatonina parece gerar depressão, e aí estaria a grande incidência de depressão nos países em que o sol aparece com pouca frequência. A melatonina também vai influir nas funções de órgãos endócrinos como a tireoide, as glândulas adrenais e as gônadas. Agora vamos para algumas curiosidades. Na Índia, a epífise é considerada o terceiro olho, o olho de Shiva, que seria o terceiro membro da trindade do hinduísmo. Outra curiosidade é a semelhança entre a epífise neural com o olho de Horus, o olho sagrado, símbolo do Antigo Egito e que significava proteção, intuição e visão. Então está aí, galera. Espero que vocês tenham gostado e aprendido mais. Assistam aos outros vídeos, porque a neurociência tem muito a mostrar a vocês, beleza?